Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler até o versículo 29. Atos 26, 1 a 29. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas palavras em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso.
porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos quantos hoje me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Você pode repetir o verso 28 comigo? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu quero conversar com você sobre o tema quase salvo, porém fatalmente perdido. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Nós estamos diante de um dos maiores gigantes da história. Nós estamos diante do maior paladino do Evangelho, do grande bandeirante do cristianismo. O homem de mente peregrina, o homem de cultura invulgar, o homem de personalidade prismática, o campeão na história da igreja em plantio de igrejas, o incansável ganhador de almas. Estamos diante do apóstolo Paulo. Desde a sua conversão, ele enfrentou lutas, muitas lutas. Suportou cadeias, sofreu açoites, foi perseguido, foi açoitado com varas, foi preso, enfrentou naufrágios, trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, foi fuzilado pela fúria do inferno, foi atacado por todas as frentes e torpedeado pelos dardos mais inflamados do maligno. Este homem sofreu fome, sofreu sede, sofreu injustiça as mais severas das mãos dos homens. Para pregar o Evangelho, ele atravessou províncias, rompeu fronteiras, marchou por estradas, cruzou desertos, navegou mares encapelados, percorreu cidades, campos, vilas, desertos, entrou nos templos, nas sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, nas prisões, nos régios salões das altas cortes, pregando o Evangelho a escravos e a livres, a reis e a vassalos, a grandes e a pequenos, a sábios e a ignorantes, a multidões e a solitários, sempre falando com intenso fervor e ardor, com saúde ou com doença, preso ou em liberdade, na cadeia ou nas praças, acolhido ou escorraçado, aplaudido ou apedrejado, amado ou odiado, na pobreza ou na fartura, pregando o Evangelho. Ele fez 3 viagens missionárias: província da Galácia, província da Macedônia, província da Acaia, província da Ásia Menor, plantando igrejas, levando a Cristo centenas, milhares de pessoas. Agora ele está de volta a Jerusalém, não para se aposentar, não para deitar numa cadeira de balanço, não para vestir um pijama. Ele volta, sim, com as mãos cheias de ofertas aos pobres da Judéia. Quando ele chega em Cesareia, Ágabo profetiza que ele vai ser preso. Vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo, mas corajosamente ele diz para eles: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E ele foi para Jerusalém, e ele foi preso. Conspiraram contra ele, armaram ciladas contra ele, resolveram matá-lo, fizeram juras e voto de que o matariam. Por providência de Deus, a trama é descoberta, e Paulo é transferido para Cesareia Marítima. Ali ele é acusado durante 2 anos.
O inferno vomitou contra ele toda a sua fúria. O diabo arregimentou contra ele toda a sua corja. E diante da frouxidão de Festo, prestes a entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que armava uma orquestração contra ele para matá-lo, diz a Bíblia que Paulo decide, como cidadão romano, que quer ser julgado diante de César. E é nesse momento então, que lá em Cesareia, Festo recebe a visita do rei Agripa, acompanhado de Berenice, sua mulher. E diz a Bíblia que é nesse ínterim, dessa visita, que Paulo é chamado para dar o seu testemunho diante do rei Agripa. Uma reunião de pompa, de luxo, para Paulo fazer a sua defesa. E talvez com um brilhantismo raro, num dos mais eloquentes discursos da história da igreja, Paulo abre o seu coração, narra o que Jesus Cristo fez na sua vida. Ele mostra com total clareza, com diáfana eloquência, o que Cristo fez na sua vida, como ele era um monstro, como ele era um homem carrasco, como ele era um bárbaro, como ele era um perseguidor, assolador, exterminador, uma fera selvagem, e com fúria caminhava para Damasco, com o propósito de prender os cristãos e encerrá-los em cadeias. Mas de repente, naquela estrada, por volta do meio-dia, um fato acontece. Uma luz mais forte do que o sol incidiu-se sobre ele e derrubou ao chão. E então ele escuta uma voz que bradava desde os céus em voz hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Este homem selvagem, este homem sanguinário está caído, está prostrado, está vencido, já convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele então pergunta, agora com senso de submissão: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, porque te enviarei para longe aos gentios. Enquanto Paulo narra este fato glorioso da sua conversão, Festo interrompe em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E Paulo responde: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, ao contrário, falo palavras de verdade e bom senso, porque o que eu estou comentando aqui não passou aí escondido em algum canto, isto é fato notório e testemunhado por todos. E Paulo deixa Festo de lado, dirige-se ao rei Agripa e pergunta para ele, encurralando-o nas cercas da sua consciência: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Sem que o rei tivesse fôlego para pensar, ele diz: bem sei que acreditas. Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa, tentando tergiversar, tentando buscar um atalho da conveniência, tentando não levar a sério esta verdade que o confrontava, tentando driblar a sua própria consciência, responde para Paulo: por pouco me persuades a fazer um cristão. Por pouco me persuades a me tornar um cristão. E aqui está o grande perigo. Pouco, quase. Daqui eu tiro meu tema: quase salvo, porém fatalmente perdido. Há muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida, das quais se pode dizer que quando estão quase feitas, não estão feitas de modo nenhum. Um viajante que chega quase no horário no aeroporto para pegar o seu voo, perdeu o seu voo. Um estudante que se prepara e quase passou no vestibular, foi reprovado. Um general que quase ganhou uma batalha, perdeu-a. Um boxeador que quase ganhou a luta, perdeu-a. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até o fim. Quando se trata das coisas ordinárias da vida, esse quase pode ser reparado.
O viajante pode pegar o próximo voo. O estudante pode passar no próximo vestibular. O general pode ganhar a próxima batalha. O boxeador pode vencer a próxima luta. Há ocasiões, entretanto, que o quase é irreparável. Nas questões da vida ou da morte, não há quase, só há duas categorias: os que ficam vivos e os que morrem. Um cirurgião famoso, que está escalado para fazer uma das mais delicadas cirurgias de um personagem tão conhecido na história. A imprensa divulga que a cirurgia vai acontecer no dia tal, no horário tal, no hospital tal. E no outro dia estampa-se nos jornais: a cirurgia foi quase bem sucedida. O paciente morreu. No dia 31 de dezembro de 1989, o barco Batomush, na Baía da Guanabara, estava cheio de gente, alguns atores, atrizes, pessoas da sociedade, para assistir o grande espetáculo dos fogos multicoloridos da virada de ano, naquele lugar tão conhecido no Brasil e no mundo. Mas eis que aquele barco começa a naufragar. O desespero, o pânico toma conta de todos. Barcos salva-vidas foram chamados para prestar socorro. Entretanto, muitas daquelas pessoas que estavam ali pereceram. Os barcos salva-vidas chegaram quase na hora, mas chegaram tarde demais. 17 de junho de 2007, voo 3054 da TAM, sai de Porto Alegre, com destino a Congonhas. É uma tarde chuvosa, e havia dentro daquele avião 181 passageiros. Havia dentro daquele avião 6 tripulantes. O destino deles era Congonhas, era São Paulo. O avião chega a aterrissar. As rodas tocam o solo. Mas aquele avião não para. Celeremente avança, para daqui a pouco vir uma bola de fogo e aí matar as 12 pessoas no solo. 199 mortos. Pessoas que estavam humanamente seguras e salvas. Apenas quase salvas, porém totalmente mortas. No dia 5 de setembro de 1870, 11 alpinistas foram escalar o Monte Branco em Chamonix, no interior da França. A noite trevosa se aproxima e ao mesmo tempo uma grande nevasca. E aqueles alpinistas perturbados, transidos de frio, enregelados, não conseguiram tomar o caminho de volta para casa. Nesse desespero, eles caem numa fenda de gelo e perecem um após o outro. Dias depois, o corpo de bombeiro, procurando aqueles alpinistas perdidos naquela montanha gelada, descobriram seus corpos congelados. Descobriram mais. Se eles tivessem dado 5 passos para frente, eles teriam encontrado inevitavelmente o caminho de volta para casa. Tão perto da vida e morrerem. Tão perto da salvação e perecerem. Quase salvos, porém fatalmente perdidos. Pode ser que para você que veio aqui nesta noite, não falte para você quase nada para você ser salvo. Quase nada para você se tornar um filho de Deus. Mas esse quase é o intervalo entre você e a salvação. Esse quase é a distância que há entre você, ou o desejo de você ser salvo, e o fato de você o ser.
Esse quase é a ponte que você precisa atravessar para que você seja salvo e atingir a segurança da vida eterna. Quase não adianta para você. A Bíblia diz que Agripa entra para este triste rol daqueles que foram quase salvos, porém ficou totalmente perdido. Parece-nos que Agripa botou o pé na sepultura, sem saber qual era o destino da sua alma. Chegou na porta do céu, mas foi lançado ali para o abismo do inferno. Sabem por quê? Porque ele ficou no quase. Ele deixou para amanhã a mais importante decisão da sua vida. Quero dizer para você nesta noite que este é o erro fatal. Este é o erro fatal. É uma armadilha do inferno para a sua alma. É um pecado para o qual não tem perdão. É resistir o Espírito Santo até o fim. É continuar dizendo para Deus, com todas as evidências, quase, por pouco. Por pouco. E eu estou convencido desse fato. É muito provável que dentro desse auditório, nenhuma pessoa que entrou aqui tenha dúvidas de que a salvação somente em Jesus. Eu acredito que nenhuma pessoa que entrou aqui hoje duvide disso, descreia disso. A pergunta é: você ficará apenas nessa informação? Você se contentará apenas em conhecer essas verdades? Você pensa que este alicerce é suficientemente seguro para manter você de pé diante do tribunal de Deus? Agripa ficou no quase. E aqui está o seu maior risco e maior perigo. Conta-se, e é uma lenda obviamente, que houve uma assembleia no inferno. Uma assembleia no inferno. Os demônios estavam muito apavorados, porque pessoas estavam sendo convertidas e sendo tiradas da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino da luz. E eles se reuniram então para traçar um projeto, um plano para tentar dificultar estas conversões. E então, muitas propostas foram levantadas naquela assembleia. Levantou o Senhor e disse o seguinte: vamos dizer para as pessoas que a Bíblia não é verdade. Quando um pregador se levantar para pregar a Bíblia, vamos dizer que esse livro tem erros, que tem contradições, que papel aceita tudo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e então essas pessoas não terão autoridade para pregar. Levantou-se outro mais experiente e disse: não, essa tese não é funcional, ela não é verdadeira, porque sempre que essa palavra foi pregada e pessoas crerem, elas serão salvas. Levantou outro demônio e disse: então vamos dizer para as pessoas que há outros salvadores, que não é só Jesus que salva, que Maomé salva, que Buda salva, que Allan Kardec salva, que o Papa salva, que Maria salva, que Pedro salva, que há muitos caminhos para Deus. Levantou outros demônios mais experientes: não, essa não vai funcionar, porque quando as pessoas ouvirem que só Jesus é o caminho para Deus, se arrependerem e crerem, elas serão salvas. Levantou-se outro e disse: então vamos dizer que o homem não é pecador, que o homem é bom, que ele merece, que ele faz boas obras, que ele pode ser salvo pelo seu sacrifício, pela sua obra, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Levantou-se outro demônio e disse: não, essa também não vai funcionar, porque o homem sabe que é pecador, ele tem experiência que é pecador, e no momento que ele se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Jesus, ele será salvo. Muitas outras propostas foram levantadas, até que levantou-se o maioral dos demônios e disse: eu tenho uma solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer para os homens que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer para os homens que o homem é pecador e ele precisa se arrepender. Vamos dizer só mais uma coisinha para eles. Agora não. É cedo demais. Agora não. Deixa para depois. Deixa para mais tarde. Deixa para outra ocasião. Adia essa decisão. Vamos deixar os homens quase salvos, porém, fatalmente perdidos. Deixa eu dizer para você, deixar para depois é uma emboscada para a sua alma, é uma armadilha para a sua vida. Deixar para depois é você entrar nesse alçapão do inferno.
Jesus Cristo deixou extremamente claro: quem não é por mim é contra mim. Portanto, note isso: você hoje não pode ficar numa posição de neutralidade diante de Jesus, até porque não existe essa posição de neutralidade. Aliás, é imperativo dizer para você: você é escravo da sua liberdade. Você é escravo da sua liberdade. Você que entrou aqui hoje não pode deixar de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Você é como alguém dentro de um barco, rio abaixo. Lá na frente tem um grande abismo. Você pode tomar algumas decisões. Você pode tomar a decisão de pular do barco. Você pode tomar a decisão de remar para a margem. Você pode tomar a decisão de achar que o abismo não existe. Você pode fazer de conta que não há perigo à frente. Só uma coisa você não pode fazer: é deixar tomar uma decisão. Mas você pode argumentar: mas eu não quero decidir nada, eu estou indeciso. Pois se você está indeciso, eu quero dizer que isso já é uma decisão, porque a indecisão é a decisão de não decidir. E quem decide não decidir, decide não a favor de Cristo, mas contra Cristo, porque ele diz: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Eu repito: aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Mas já será tarde demais. A Bíblia fala de um homem muito rico que vivia em banquetes, regalando-se com suas vestes, com seus convivas, com seus banquetes. E à sua porta havia um homem chamado Lázaro, chagado, ferido, faminto. Este homem nunca se importou com o seu próximo. Diz a Bíblia que Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu e foi levado, escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Diz a Bíblia que o rico morreu, foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, lembrou-se: pai Abraão, eu estou atormentado nessas chamas. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e põe aqui na minha língua para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E eu pergunto a você: o que adianta uma gota d'água nas chamas do inferno? Era tarde demais. E a palavra para ele foi esta: há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá passarem para cá. Hoje, agora, nesta noite, eu posso dizer para você: a porta do céu está aberta para você. E Jesus convida você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Deus convida você: convertei-vos, convertei-vos de todo o vosso coração, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque havereis de morrer. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: o que pode me separar deste convite? O que pode me fazer rejeitar esse convite? Que razões me levam a deixar para depois? Que fatores me levam a ficar apenas no quase? Primeiro, tem muita gente que deixa para a última hora, ou fica no quase, por causa do amor do dinheiro. Amor do dinheiro. Tem gente que já vendeu sua alma para o diabo por causa de dinheiro. Tem gente que já negociou os princípios e valores absolutos da sua consciência por causa do lucro fácil, ilícito. Tem muitas pessoas que por causa do dinheiro mentem, roubam, corrompem, oprimem, matam, morrem. Tem muitas pessoas que pensam que se elas tiverem dinheiro, elas estarão seguras, mas o dinheiro, embora bom em si, ele pode dar para você uma boa casa, mas não pode dar para você um lar. Ele pode dar para você uma bonita roupa, mas não pode dar para você saúde. Ele pode dar para você bom alimento, mas não dá para você apetite. Ele pode dar para você um rico funeral, mas não dá para você a vida eterna.
Foi Jesus Cristo quem disse a um homem que disse para a sua alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por longos anos. E Jesus Cristo disse: louco, o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. O que está afastando você de tomar essa decisão? Segundo lugar, amor ao mundo. Irmãos, tem tantas pessoas que estão flertando com o mundo, apaixonadas pelo mundo, pelo glamour do mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da vida. Elas acham que se crerem em Jesus, se entregarem sua vida para Jesus, a vida vai ser massacrante, a vida vai ser enjoada, a vida vai ser árida, a vida vai ser sem graça, a vida não vai ter prazer, e elas pensam que o prazer está no pecado, que o prazer está nos banquetes do mundo, e elas então oferecem o coração delas para satisfazer-se nesses banquetes, mas rejeitam o banquete da graça de Deus. Tem gente que é como o corvo que Noé soltou depois do dilúvio. Quando aquele corvo saiu da arca e viu lama e viu sujeira, ele não quis voltar para a arca, ele ficou lá. Preferiu a sujeira da lama do que o conforto, a segurança da arca da salvação. Há muitas pessoas que são amigas do Evangelho, gostam do Evangelho, até vêm à igreja, até gostam de cantar as músicas, até gostam de participar das atividades da igreja, mas nunca romperam com o mundo, nunca romperam com o pecado, nunca cindiram definitivamente com aquilo que os prende umbilicalmente ao mundo, gostam das coisas do mundo mais do que das coisas de Deus, ficam no quase, estão quase salvas, porém fatalmente perdidas. O que é que está afastando você de tomar essa decisão? Outras pessoas deixam de tomar essa decisão por causa das amizades. Irmãos, se essas paredes pudessem falar, talvez dir-nos-iam que há pessoas que estiveram aqui conosco, cantando os cânticos de Sião, que hoje estão fora. Talvez qualquer um de nós aqui pode relatar de pessoas que já participaram conosco, cantando os cânticos de Sião, assentados ao redor da mesa do Senhor, e que hoje saíram, e que hoje fugiram, influenciados por mais amizades, e se perderam no mundo. Quem de nós não conhece a história de Elvis Presley? O famoso, rico, conhecido cantor de rock, talvez o maior deles, criado numa igreja evangélica, cantando no coral da igreja, que por influência do mundo, deixas o redil, o aprisco das ovelhas, vai se comprometer com drogas, vai ter um fim tão triste, morrer de overdose, influência das amizades. Há muitos pródigos que saíram da casa do pai, estão hoje num país distante, ou estão hoje na pocilga das drogas, do sexo ilícito, irresponsável, do álcool, das desgraças e mazelas desta vida, por influências de falsas amizades. O que está impedindo você de tomar essa decisão, de ficar com uma gripa quase, por pouco? Tanta gente, por influência da família. Eu conheço gente que diz assim: eu prefiro ir para o inferno de que mudar de religião. Meus avós pertenceram a esta religião, meus pais pertenceram a esta religião, eu nasci nessa religião, eu estou educando os meus filhos nessa religião, e eu prefiro me perder do que mudar. E Jesus Cristo foi categórico em dizer: quem amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se você parar para perceber, essa família herodiana perdeu todas as suas oportunidades. A Bíblia nos fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Depois Herodes Antipas, aquele que prendeu João Batista e mandou degolar João Batista na cadeia. Aquele que zombou de Jesus no seu julgamento. Depois o terceiro Herodes, Herodes Agripa I, aquele que ouviu o evangelho pelos apóstolos,
mas perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e mandou passar ao fio da espada Tiago, e mandou prender Pedro na prisão máxima, e por não ter dado glória a Deus, ele foi comido de vermes. Agora estamos diante do último membro da família herodiana, Herodes Agripa II. Ele está diante do maior evangelista da igreja, o apóstolo Paulo. Mesmo confrontado pela verdade, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo o testemunho de conversão de Paulo, ele escuta essa mensagem e diz para Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão, quase salvo, porém fatalmente perdido. Eu quero dizer para você nesta noite que hoje é o dia da sua salvação. Hoje Jesus está aqui. Hoje você está diante de uma decisão inevitável, urgente. Talvez como aqueles 2 ladrões que estavam crucificados diante de Jesus. Ambos devedores, ambos perdidos, ambos condenados. Você e eu não somos melhores do que aqueles homens. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Um deles aproveitou sua última oportunidade, temeu a Deus, reconheceu o seu pecado e, arrependido, buscou a Jesus e foi salvo. O outro rejeitou sua última oportunidade, na última hora, estava perto de Cristo, mas pereceu. Orou, mas perdeu-se, quis ser salvo do seu jeito e foi para o inferno. E você? O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Ficar no quase? Eu quero terminar contando para você uma história que me marcou muito. De um homem que foi contratado para cuidar de uma ponte. Sua única função era cuidar daquela ponte, porque era estratégica, num lugar perigoso, onde passava todos os dias o trem lotado de passageiros, de manhã e à tarde. Um certo dia, aquele homem, descuidadamente, deixou o seu posto de trabalho e foi jogar baralho com seus amigos. E, envolvido no jogo, não percebeu que se formava uma grande tempestade no horizonte. Descuidado da sua atividade, da sua responsabilidade, continuou no jogo enquanto caía uma chuva torrencial. As enxurradas desciam das encostas, engrossavam as águas dos córregos que desaguavam no rio. Por sobre ele estava aquela ponte. E a enchente foi se avolumando, o rio foi ganhando volume, e de repente as águas violentas, furiosas, arrancaram aquele pontilhão. E o homem intertido no jogo. De repente, sem nenhum aviso, de perigo, de tragédia, o trem aponta na curva, a toda velocidade. Daqui a pouquinho, um barulho, um acidente, uma catástrofe, ferro retorcido, centenas de pessoas mortas, feridas, ensanguentadas. E aquele homem saiu da jogatina, e ao ver a tragédia, sabendo que ele era o único responsável por aquela tragédia, desesperado, saiu gritando, com lágrimas nos olhos: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Era tarde demais, tarde demais, tarde demais. Se você deixar para depois, se você ficar apenas no quase, pode ser que amanhã seja tarde demais para você.
Pode ser que amanhã você vai estar perante o tribunal reto e justo de Deus, sem estar com vestes alvas, sem estar lavado no sangue do Cordeiro, sem estar plenamente arrependido, sem estar plenamente perdoado, e você vai chorar e gritar: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Mas então será tarde demais, eternamente tarde demais, quase salvo, porém fatalmente perdido. O que você vai fazer com o destino da sua alma? Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Nenhuma decisão da sua vida é mais importante do que essa. Nenhuma. Nenhuma decisão. Essa é a mais urgente, necessária decisão da sua vida. Você pode ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua alma, de nada valeu. Você pode pertencer à família mais famosa, mais conhecida, mais honrada dessa cidade. Se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não se render a Jesus Cristo, nada disso vai valer. Você pode ter fama, sucesso, você pode ter uma brilhante carreira profissional, você pode ter sucesso na sua vida afetiva, você pode ter construído uma família maravilhosa, você pode ser amado na sua família, mas se você não for salvo, nada disso lhe aproveitará. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque o amanhã você não administra. Você não sabe se Deus vai preservar a sua vida. E você não sabe se Deus lhe dará uma outra chance. Você não sabe se você terá um novo tempo para você ouvir a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero orar por você. Se você deseja tomar essa decisão, é aí no silêncio do seu coração. Porque essa é uma decisão pessoal, intransferível. Só você, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos não podem tomar essa decisão por você. Ela é sua, somente sua. Então nesse momento, fale para Deus. Ore comigo assim: ó Deus, eu ouvi nesta noite a tua palavra. E eu reconheço que eu sou um pecador. E eu reconheço que só há salvação em Jesus Cristo. E eu reconheço que hoje é o dia da salvação. Eu não quero ficar como a Agripa, dizendo quase. Hoje, Senhor, hoje eu quero tomar a minha decisão. Por amor do teu nome, muda a minha vida. Dá-me um novo coração. Dá-me o arrependimento verdadeiro, genuíno. Dá-me a fé salvadora. Muda a minha vida, transforma o meu coração. Liberta-me dos meus pecados. Hoje, meu Deus, eu quero te pertencer, ser o teu filho, ser tua ovelha, fazer parte da tua família, ter o meu nome no livro da vida e ter em mim o selo do Espírito Santo. Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero estar na tua presença para reinar contigo para sempre e sempre e sempre. Ajuda-me, Senhor. Eis-me aqui, recebe-me, transforma-me, liberta-me, perdoa-me, salva-me, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja está orando em seu favor, eu gostaria de saber se alguém fez esta oração comigo com sinceridade, que levantasse uma das suas mãos. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Aqui embaixo, alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. 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 Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar, dar graças a Deus pela sua vida. Onde você está? Fique em pé. Eu quero orar por você neste momento. Pode ficar em pé onde você está. Eu vou orar por você neste momento. Graças a Deus. Ah, Senhor, glória ao teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Glória ao teu nome, porque a tua palavra foi anunciada nesta casa. E a tua palavra é viva e poderosa.
Agora toma estas vidas em tuas mãos, cobre-as com o sangue de Cristo Jesus, dá a elas o teu perdão, dá a elas a alegria da salvação, dá a elas a certeza da vida eterna, dá a elas, meu Deus, a experiência gloriosa de um novo nascimento, para que elas possam pertencer à tua família, ao teu rebanho, e receberem de ti, Deus, a alegria e a segurança de que estão nos teus braços, e dos teus braços ninguém pode arrancá-las. Glória ao teu nome, por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.